Saúdo a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início então ao nosso estudo dessa manhã. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, né, o texto base aí para o nosso estudo, né, dessa manhã. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Desculpe, é capítulo 9, eu falei 8, mas é o 9. 14 a 29, diz assim, a bendita, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado para toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, ele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a Deus iluminação sobre essa passagem e sobre o estudo que teremos essa manhã. Senhor, mais uma vez, ó Deus, abrimos a Tua palavra, lemos ela, já bendizemos o Senhor por meio dos cânticos, das nossas orações, na leitura da Tua palavra e agora pelo estudo. Queremos pedir ao Senhor que possa falar ao nosso coração, transmitir à nossa alma, ó Deus, a Tua vontade, e nos fazer mais conhecedores das verdades que foram reveladas nas santas e sagradas Escrituras que o Senhor mesmo escreveu. Dá-nos de entender o estudo de hoje, abre a nossa mente, o nosso coração, dá-me graça, Senhor, também para que eu possa comunicar de um modo claro, fácil e fiel as Escrituras sagradas para o Teu povo, de modo que todos possamos sair daqui essa noite regozijados diante da Tua bondade, do Teu favor e do Teu poder. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, antes de eu entrar aqui mesmo e falar um pouco sobre esse texto, deixa eu falar para aqueles que ainda estão nos visitando ou que não estão acompanhando os estudos, qual é o tema, né? O que é que nós estamos abordando aqui esses dias. Nós estamos estudando, como o próprio slide aí mostra, o sistema de fé da nossa igreja presbiteriana, a confissão de fé da nossa igreja.
Já entramos aí em vários assuntos, né, difíceis, pelo menos no que tange aí ao entendimento, né? Falamos aí, em primeiro lugar, da revelação de Deus, das Escrituras Sagradas, como o nosso Deus revelou a autoridade que Ele incutiu na própria palavra dEle e traz as suas credenciais nas Escrituras, de tal modo que elas se tornam autoritativas, inerrantes, verdadeiras, impossíveis de conter erro, né? E é exatamente nesse livro, é exatamente nessa fonte, onde nós extraímos todo o nosso conhecimento acerca de Deus. Essa foi a primeira lição que nós tiramos aí da nossa confissão de fé, no primeiro capítulo. O segundo capítulo da confissão de fé foi quando as coisas começaram a engrossar. Falamos aí da natureza de Deus, do ser de Deus, né? Assuntos difíceis como a Trindade, o ser de Deus, as pessoas da Trindade, como a Trindade trabalha, né? Vimos isso aí na semana passada. Agora, né, hoje, nós iremos falar dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, da mente de Deus. Ou, em outras palavras, falar dos decretos divinos, né? Como Deus estabeleceu os seus decretos, o que é o decreto de Deus, como eles se mostram. Isso aí, quem vai tratar, nada mais é do que o segundo capítulo, o terceiro capítulo da nossa confissão, né? Está aqui, a confissão de fé, no terceiro capítulo, ele trata sobre os eternos decretos de Deus, e é exatamente esse o tema do nosso estudo hoje, né? Na verdade, não é um único capítulo, se eu não me engano, são 8 sessões que tem dentro do capítulo 3, e o primeiro fala acerca do decreto. Na verdade, traz a definição, né, do decreto, e os outros vão falando, à medida que vai passando, né, eles vão falando sobre como Deus executa os decretos, quando esses decretos serão estabelecidos, como eles se mostram no tempo e no espaço, né? E é exatamente isso que nos aguarda agora, nos próximos estudos, no que diz respeito ao terceiro capítulo da nossa confissão de fé, né? E aqui está o texto, né? Acho que ficou bem. Está dando para enxergar aí? Tá meio fosco? Hã? É porque o vermelho, né? O vermelho. E vai ter outros vermelhos aí, já vi que. Mas não tem problema, não. Antes mesmo de eu entrar nesse tema, meus irmãos, eu só gostaria de fazer uma ressalva, né? Ele é um tema, vamos dizer assim, que nós devemos tomar muito cuidado quando nós chegamos aqui, né? É a mesma coisa de quando Moisés se aproximou da sarça ardente. Quando Deus falou assim, olhou para Moisés, Moisés, o que é que você está fazendo, né? Você está aproximando aqui da sarça. Quem está aqui é Deus, né? E é mais ou menos nessa natureza agora, desses assuntos que nós vamos tratar, né? Porque nós vamos falar da mente de Deus, vamos falar dos propósitos, dos planos de Deus. E quem pode vasculhar os planos e os propósitos de Deus? O que é que tinha dentro da mente de Deus para Deus elaborar todos esses propósitos, decretos dele, que foram revelados nas Escrituras, né? Nós já vimos coisas, vamos dizer assim, excelentes demais, como, por exemplo, a natureza divina, né? Ver como é que a natureza divina ela é constituída, como é que Deus trabalha. Isso aí nós vimos quando falamos de Trindade, né? Como Deus trabalha, como é composta a divindade, de como subsiste a divindade. Pai, Filho, Espírito Santo, e 3 pessoas, e um é Deus. E agora nós vamos falar da mente dessa divindade, né? Do propósito. Só que assim, as Escrituras, ela não fala tudo, mais uma vez, do que Deus pensa. Ele não deixou detalhado todas as coisas. Tem coisas que são necessárias para nós, para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Ele enquanto estivermos na terra, e essas coisas Ele revelou para nós. Mas não foi tudo. E existem coisas, principalmente dentro desse tema, dentro desse assunto, que nós não sabemos e não iremos saber enquanto estivermos nessa esfera, né? Desse outro lado da eternidade. Talvez, quando nós estivermos lá do outro lado, na eternidade com Deus, glorificados, com uma mente perfeita, com um corpo perfeito, realmente entenderemos tudo como seremos, mas até então, vamos ficar só com o que a Bíblia revelou para nós, né?
que é o que nós vamos estudar aqui, acerca dos decretos divinos, como Deus planejou as suas coisas. E é exatamente isso que nós vamos estudar essa noite. Deu para entender aí, né? O que é que nós vamos abordar. Então, eu vou ler aqui o texto da nossa confissão, o que é que ele diz acerca do decreto de Deus, né? E diz assim: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas, das causas secundárias, antes estabelecidas. Vamos entender aí o que o texto da nossa confissão ela está falando. Na verdade, aí o que ele está falando é como é que Deus, como é que foi que Deus estabeleceu os seus decretos, né? Como foi que Deus estabeleceu? Nós estudamos sobre Deus e agora vamos falar sobre como Deus ele vai planejar, como Deus, qual o propósito de Deus com a criação e com os homens e com os anjos e com o universo todo como todo, né? Como é que partiu essas coisas de Deus? Ele diz assim, diz primeiramente que de toda a eternidade e pelo seu muito sábio, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade, Deus decretou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que Deus, meus irmãos, desde toda a eternidade, tudo que nós vemos aqui, tudo que está estabelecido no universo, Deus havia planejado lá na eternidade, de tal modo que ele não consultou qualquer outra pessoa. Ele fez tudo pelo seu conselho, fez tudo pela sua própria vontade. Não teve ninguém para chegar diante de Deus e falar assim: ó Deus, eu vou te dar uma opção melhor para o Senhor realizar o teu plano, né? Como o Senhor está planejando as coisas aí. Não teve ninguém assim que se aproximou de Deus para dar essa instrução a Deus. E quando nós vemos a natureza desses planos, o nosso catecismo diz que foram planos sábio, santo e livre, né? Olha lá, ele diz, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Então, os decretos de Deus carregam nada mais, nada menos do que o próprio atributo da divindade. Se nós estudamos naquela ocasião os atributos da divindade e vimos que Deus era santo, vimos que Deus é sábio, vimos que Deus não pode errar, vimos que Deus é justíssimo, então, certamente, tudo que parte da divindade, inclusive os seus propósitos, os seus planos, ou melhor dizendo, os seus decretos, também devem carregar a mesma natureza. Então, os planos que Deus fez, eles são justos. Não tem como Deus errar, não há possibilidade de injustiça. Eles são livres, eles são santos também, né, e de modo que ninguém aconselhou Deus. Porém, né, diz lá, para equilibrar aqui, né, a situação, uma vez que foi Deus que planejou e estabeleceu todas as coisas, porém, de modo nenhum, Deus é o autor do pecado, né? Nós veremos essa manhã que quem foi o autor do pecado não é Deus, apesar de Deus ter criado todas as coisas. Então foi Deus que criou o pecado, saiu de Deus o pecado, já que Deus planejou todas as coisas, e a nossa confissão, interpretando a Bíblia corretamente, diz que não, Deus não é o autor do pecado. E ele não é nem o autor do pecado e nem viola a vontade humana, ou seja, ele não chega numa pessoa e faz a pessoa pecar para ela ser condenada. Ele chega na pessoa, você vai pecar, e move o coração dela para ela pecar, ou seja, como se ele fosse o motivador do pecado da pessoa, né? Não é Deus que faz a pessoa pecar, nós veremos que é a própria pessoa que peca pela sua própria natureza, que é corrompida, e ela é responsável pelas suas ações pecaminosas, né? E nem as contingências das causas secundárias antes estabelecidas, ou seja, Deus também, ele, além de decretar todas as coisas, ele decreta os fins e os meios para as coisas acontecerem, né? Deus decreta os fins, ou seja, a causa
o resultado de todas as coisas foi Deus que decretou, e os meios para se chegar até o fim, foi Ele também que estabeleceu. Todas as coisas. Ele estabeleceu o caminho para que se chegasse no alvo do propósito dele estabelecido, né? Em outras palavras, de uma forma resumida, é isso que o nosso catecismo aí está ensinando, né? Ficou alguma dúvida? Deu para entender aí pelo menos o que é que nós vamos abordar hoje? Eu coloquei aqui em alguns pontos, né? Deus decretou todas as coisas desde a eternidade, é o primeiro ponto aí da nossa confissão, ela fala sobre isso. Deus decretou todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, né? É o que a nossa confissão está ensinando. E a mesma coisa, Deus decretou todas as coisas sem interferência externa, não teve ninguém para aconselhar Deus. Quarto, Deus decretou todas as coisas sem ferir a liberdade da criatura, né? Deus não fez a criatura pecar, ela pecou porque ela é pecadora. E por último, né, Deus decretou tanto o fim quanto os meios de todas as coisas acontecerem, né? Para as coisas acontecerem, Ele decretou a coisa última, e o meio para se chegar até lá foi decretado também por Ele, porque Ele tem um propósito, né? Então vamos entender o que é decreto de Deus, né? O que são os decretos de Deus? Eu botei aqui um slide, era para eu botar isso aqui antes. Deixa eu botar nesse slide aqui. Aqui é uma pergunta, né? Certamente você nunca viu alguém construir alguma coisa sem antes planejar nada. Se um construtor, um bom construtor, se alguém, né, vai construir aqui uma casa ou um empreendimento, ele primeiro vai calcular, vai planejar a sua construção. Porque se ele começar a criar, eu vou criar de qualquer jeito aí, não sei o que é que eu vou fazer não, mas vou criar revelia. O que me der na cabeça eu vou criando, né, e vou formando aqui sem ter um planejamento prévio. Certamente essa obra não vai ter um resultado satisfatório, né? Já tem um ditado, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, para saber o que se quer, tem que pensar antes para onde você vai, né? E quando Deus foi planejar algo, quando foi fazer, quando se dispôs, quando pensou em criar a existência, fazer a criação, fazer o universo, Ele planejou, Ele pensou antes, ou seja, Ele planejou, né? De tal modo que Ele consultou a Ele mesmo, né? Consultou a si mesmo para ver o que é que como as coisas vão acontecer. E esse planejamento de Deus, isso que Deus pensou antes, nada mais é do que os seus decretos. Esse planejamento é o plano estabelecido de Deus que Ele vai colocar em ação, né? Isso é o decreto de Deus. Isso é que significa decreto de Deus. Isso nós vemos muito claro nas Escrituras Sagradas, essa ideia de decreto, né? Essa ideia de Deus planejar todas as coisas antes, de tal modo que as coisas aconteçam. Nós vemos, por exemplo, aqui é Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías capítulo 46, de versículo 9 a 11, para quem está anotando, é porque ficou realmente muito escuro. Isaías 46, de 9 a 11, né? Diz assim: lembrai-vos das coisas, aqui é Deus falando, né? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ou seja, desde toda a eternidade só havia Deus. Não havia ninguém antes de Deus, a não ser Deus. Deus é desde toda a eternidade Ele mesmo. Ele não teve início, nem teve fim, e nem terá fim. Ele sempre existiu, Ele é autoexistente. Então, antes dele, não havia outro, não havia ninguém mais, só sempre houve Deus. Que desde o princípio, aí ele diz, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederam. Não sucederam, exatamente, obrigado. E as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. E eu disse, eu também o cumprirei,
tomei este propósito, também o executarei, né? Então é Deus que está dizendo que é como ele está, como ele planeja. Ele chama o fim desde o começo, né? Ele fala do fim das coisas lá do futuro, desde a eternidade. Ele está dizendo aqui que antes mesmo de todas as coisas existirem, antes mesmo de todas as coisas acontecerem, ele pensou e planejou e fará todas essas coisas executar. De tal modo, irmãos, que tudo que nós conhecemos hoje como história, tudo que nós conhecemos hoje como contemporaneidade, né, como os nossos dias, vamos dizer, a Igreja Presbiteriana de Itaberaba, situada na Rua Francisco Gil, em Itaberaba, né? Nós somos nascidos aqui no Brasil, temos cristãos aqui ouvindo a palavra de Deus, esse momento que está acontecendo agora, e tudo que aconteceu na história passada, e tudo que vai acontecer na história futura, já esteve planejado e será executado lá na mente de Deus, antes de todas as coisas terem existido, né? Isso aqui é a mente de Deus, né? Não é extraordinário? De tal modo que nós estamos inseridos nesse planejamento, tanto crentes quanto incrédulos, tanto ricos quanto os pobres, crentes ou descrentes. Tudo que se faz na face da Terra, lá dentro do universo, né, as galáxias, tudo já estava pensado, planejado na mente de Deus, como as coisas sucederiam, e ele irá executar, ele fará com essas coisas acontecer. Tudo que nós vemos hoje acontecendo, pandemias, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente vê se falar de tantas outras coisas, tudo isso aí já foi resolvido lá na mente de Deus. Já estava tudo pensado, tudo planejado, né? Tudo que nós conhecemos como história, Deus já tinha visto todas essas coisas acontecerem e faz elas, então, surgirem no tempo e no espaço. Isso aqui nós estamos no Antigo Testamento, né? Mas nós vemos a mesma ideia presente no Novo Testamento. Aqui em Mateus, no capítulo 10, versículo 29 a 30, está escrito exatamente isso aqui, né? Porque ficou ruim mesmo aí o slide. Diz assim, ó: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, né? Os mínimos detalhes, né, de um passarinho que vai cair, não cai sem o consentimento de Deus. E muito menos um fio de cabelo não cai da sua cabeça se antes não passar primeiramente pelo conselho de Deus, pelo consentimento de Deus. Não cai. E ainda Deus conhece todos, né? Os fios de cabelo aí que nós temos na cabeça, bem contadinhos, né? Eu aposto que nenhum de nós sabe, né? Você sabe, Ricardo, quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Mas aí está caindo por... Mas todas essas coisas, né, tudo foi detalhadamente pensado e planejado pelo nosso Deus, todas as coisas. E também ali no versículo, em Romanos, no capítulo 8, né, que nós lemos, no versículo 28 a 29, fala acerca da salvação, né, do plano de redenção de Deus. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Quando nós vemos essa palavrinha propósito, consentimento, né, tudo está se referindo ao decreto de Deus, tudo se refere ao que Deus tem planejado, né? Então, propósito de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aos quais de antemão conheceu, também, não, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui Paulo está falando que os decretos de Deus também envolvem a nossa salvação, a nossa filiação, né, com Deus. E ele diz aqui que nós fomos, né, porquanto aos que de antemão conheceu. O que significa antemão conheceu? Os que de antes, bem antes, Deus havia conhecido. Cada crente, né, antes mesmo de você ser um crente,
professo no Senhor Jesus Cristo, antes de houver mundo, Deus falou, ó, Deus pensou, fulano de tal vai ser crente. Deus pensou o seu nome lá na eternidade. No conselho eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os crentes foram designados, tiveram esse propósito na mente de Deus de serem, fomos designados desde antemão para serem conformes à imagem de Cristo. Deus pensou isso, né, dos crentes. Vou escolher fulano de tal aqui, para que fulano de tal seja conforme à imagem do meu Filho Jesus Cristo. Ele pensou e executou, e vai executar. Os que virão ainda já foram pensados e serão executados no tempo e no espaço. Então, nós vimos aí, tem muitos outros versículos. Se eu passasse aqui mais versículos, iríamos passar a manhã toda, porque é muito claro esse ensino nas Escrituras Sagradas. São muitos versículos que falam acerca do decreto divino. E nós iremos entrar aqui em alguns pormenores desse decreto, né? No nosso catecismo maior, né? Ó, irmãos, em estudos anteriores nós falamos, né, sobre os símbolos de fé da nossa igreja. Eu só vou fazer uma pergunta. Os irmãos estão lembrados quais são os documentos de fé que a nossa igreja adota como nós cremos como fiel interpretação das Escrituras Sagradas? O símbolo que é chamado símbolos de fé. Os irmãos estão lembrados? O primeiro é qual? Confissão de fé, estamos estudando. O segundo, catecismo maior, é um outro símbolo de fé. E o terceiro, catecismo menor. Então, que é chamado também breve catecismo, né? É o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé, que é o que nós estamos estudando, né? Todas essas coisas estão amarradas, têm um mesmo pensamento, que é o que nós entendemos como interpretação das Escrituras Sagradas. E é por isso que nós estamos aqui estudando eles, né? Porque cremos que é assim que a Bíblia tem ensinado. Nossos irmãos resolveram fazer esses 3 documentos. Na verdade, foi assim. Isso aí aconteceu lá na Inglaterra, né? No período teve um contexto, né? Que o contexto aí foi de, como diz, transição. Na verdade, estava dentro da igreja anglicana, e a igreja anglicana, como nós vimos aqui, ela era mista, né? Ela tinha um pouco de católica e tinha um pouco de protestante. Aí surgiram os nossos irmãos puritanos que vieram para tentar reformar essa igreja e tornar ela apenas, sair do laço católico, né? Sair da doutrina católica e entrar de vez no puritanismo, na reforma protestante, né? E esses documentos nasceram exatamente daí. Então, quando eles fizeram o catecismo menor, por exemplo, era com a intenção de doutrinar as crianças, né? Para que fosse dado às crianças. Numa linguagem mais simples, né? Perguntas e respostas, perguntas bem simples, bem diretas e objetivas, para que as crianças pudessem ler e aprender, e decorar também. Aí veio o catecismo maior, que com a mesma intenção já um pouco mais amadurecida, né? Para aqueles que já estão mais amadurecidos na fé, e a confissão de fé para a igreja, em especial para a liderança, mas de um modo geral também para a igreja tudo. Porque a confissão de fé é onde estão condensada tudo, né? Vamos dizer que a confissão de fé foi a primeira e depois veio simplificando até chegar nos mais infantes, né? Numa linguagem mais fácil, numa linguagem pastoral, que pudesse ser acessível a eles e a nós também. Mas a intenção dos 3 documentos foram essas. Teve outros documentos, nós falamos aqui, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil oficialmente adota esses 3 apenas, e que, de fato, como nós temos estudado e temos visto, é a expressão do que as Escrituras têm ensinado mesmo, né? O que está lá dentro das Escrituras, em primeiro lugar, a Bíblia. Nós não cremos que eles são inerrantes, que eles podem conter falhas, mas, assim, já tem mais de 500 anos, mais de 1000 anos atrás aí, que eles têm sido adotados, e não tem se encontrado ainda falhas. Não são inerrantes. Ele não tem o mesmo peso da Bíblia, não. A Bíblia é quem corrige eles, né? Mas a Bíblia, para a gente, é que é o ponto principal, né? Mas nós temos ele como foco, porque a Bíblia ela não está toda sistematizada, né? Por exemplo, lá você não vai encontrar na Bíblia uma seção que fala assim, a doutrina da Trindade. Venha cá aprender que eu vou te falar. A doutrina da Trindade.
E não tem nenhuma parte lá na Bíblia falando, vou falar sobre os decretos de Deus, vem cá que eu vou te ensinar os decretos de Deus. Está tudo espalhado na Bíblia, né? Nas histórias, e aí a confissão, esses documentos surgem para simplificar a nossa vida, para nós podermos sistematizar o que nós cremos e então transmitir à igreja, né? É por isso. Mas está aí o nosso documento, né? Catecismo Maior de Westminster, e diz assim: o que são os decretos de Deus? É a definição mesmo, né, do que é o decreto de Deus. E ele diz lá na pergunta 12, a resposta, aqui está escrita a resposta. O decreto de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais desde toda a eternidade. Eu li errado, peraí. Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, pré-ordenou imutavelmente tudo o que acontece no tempo, especialmente o que diz respeito a anjos e homens, né? Então, aqui nós temos uma definição muito boa do que vem a ser os decretos de Deus. Ele diz que, é o que nós já havíamos dito, né? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, né? É exatamente isso aí, que é uma reflexão do que está ensinando lá na nossa confissão, né? E isso acontece desde toda a eternidade, para a sua própria glória, né? Por que Deus fez esses propósitos? Ele fez tudo isso para a sua própria glória. Ele pré-ordenou imutavelmente tudo, ou seja, os seus decretos, além de terem sido feitos desde toda a eternidade para a glória dele, nunca vai ser alterado. Ele fez e vai acontecer. Tudo que acontece no tempo, especialmente o que diz respeito a anjos e homens, né? Inclusive, tudo que aconteceu com os anjos fez parte lá do propósito de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui, né? Vamos estudar. Só uma ilustração que eu acho que vai ficar mais clara ainda a ideia do decreto, quando nós falamos de decreto de Deus. Nós temos uma palavra semelhante aí no nosso vocabulário, né? Nos nossos dias, principalmente nesse período de pandemia. Nós vimos aí sendo emitidos vários decretos, não foi? Decreto que não pode se ajuntar nas igrejas, decreto que não pode se ajuntar nos mercados, decreto de lockdown e decreto de todas essas coisas, né? Existe um decreto também por parte dos nossos governantes. Essa é uma breve, uma fraca ilustração do que vem a ser o decreto divino, né? Por exemplo, o presidente da República decretou algo para o pessoal que está debaixo do seu governo. O STF, o governador decretou tal coisa para o seu estado e tem que ser cumprido, né? Mas, via de regra, muitos desses decretos que são feitos pelas nossas lideranças, elas podem ser, vamos dizer assim, quebradas, né? As pessoas não podem andar só tem que andar de máscara. Mas tem gente que anda sem máscara, não é? Ou seja, são decretos estabelecidos que devem ser obedecidos, né? Com quanto esteja aí dentro da sabedoria divina, não esteja um pecado, não esteja decretando pecado para a gente fazer. Mas todos esses decretos devem ser obedecidos pela população. Mas sabemos da fraqueza dos decretos, no sentido de que eles podem ser facilmente quebrados pela população. Quando falamos do decreto de Deus, não tem essa opção, não, né? Se Deus estabeleceu algo, se Deus decretou algo na eternidade, vai acontecer. Se Deus decretou alguma coisa, não existe uma pessoa querer ou não querer, né? Vai acontecer de qualquer modo, porque Ele pensou antes. E Ele determinou que essas coisas aconteceriam. Quando falamos de decreto, é dessa natureza que estamos falando. Deus decretou, Deus planejou, Deus pensou, e todas essas coisas pensadas e decretadas se farão existir, se mostrarão no tempo e no espaço. Entendeu? Então não existe um modo de burlar ou quebrar o decreto de Deus. Se Deus decretou algo, não tem quem se levante. Se Deus decretou que a igreja vai subsistir as tribulações, as dificuldades da vida, ela vai resistir, porque não tem Satanás, não tem nada que possa impedir. Se ele diz que a nossa salvação está assegurada na mão dele, não tem quem tire a nossa salvação da mão dele, porque ele decretou, ele estabeleceu,
E isso é um ponto, né? A única possibilidade que tem é dessas coisas acontecerem, do que foi planejado na mente divina, né? Então, isso aí então, é o que é decreto. Então, vamos à primeira coisa aqui, né, na nossa definição do que é decreto. E nós não devemos, a primeira coisa que eu coloquei ali é que os decretos, ele não tem a ver com destino ou sorte, né? A primeira coisa. Isso aí é uma coisa muito comum nos nossos dias. O meu destino, a minha sorte. Quando nós falamos de destino e sorte, é coisas que acontecem ao acaso, né? É coisas que acontecem assim, sem nenhum controle. É o universo quem está controlando, e a sorte bateu positiva para alguém, ou a sorte de tal pessoa não foi tão boa assim, né? O decreto não tem nada de acontecer ao acaso. O decreto de Deus é muito bem planejado, é muito bem pensado e será estabelecido. Então, não tenha ideia do decreto como uma coisa de destino. Esse é o meu destino, né? Ou esse é a minha sorte. Não. Deus tem algo, pensou algo, e essa coisa está caminhando. A história da humanidade está caminhando para um alvo. A humanidade, o universo, ele tem um fim último, né? Deus criou ele com um propósito. E nós estamos caminhando para esse propósito, que ele está fazendo as coisas surgir. A história está acontecendo porque está caminhando para o propósito que Deus pensou lá na eternidade, né? E nós fazemos parte desse decreto. E as coisas que acontecem conosco é para colaborar com esse alvo último do nosso Deus. Entendeu? Então, não pense em decreto como algo destino ou sorte, né? Muitas pessoas, isso aqui livra, né? A gente fala assim, tem que ter pensamentos positivos. É importante termos pensamentos positivos, né? Mas não é pensar que o pensar positivo, o tanto que pensamos positivo, pode nos fazer alcançar algo, né? Porque antes do nosso propósito, tem um propósito de Deus com todas as coisas, e é para lá que nós estamos caminhando. Então, a pessoa pode pensar positivo o tanto que quiser. Se não for da vontade de Deus, se não for o propósito de Deus, não tem pensamento positivo que dê certo, né? Mas pensar positivo é algo bom mesmo, né? Não devemos ser pessoas que vivamos pensando negativamente das coisas, sempre pessimista, sempre pensando que o mal vai acontecer. Isso nos afeta, nos machuca, nos faz mal. Tudo aquilo que nos dá esperança, seja essas coisas aí que, se for verdadeiro, justo, alguma coisa boa há, se alguma virtude existe nessas coisas, nisso pensem. Porque é isso que, de fato, aí vai nos fazer vencer todas as coisas. Mas não é pensamento positivo que não vai nos fazer chegar no alvo, né? Devemos pensar mesmo, mas não do modo como é pregado aí. Então, os decretos de Deus não tem a ver, né, com destino ou sorte, e o decreto de Deus é um ato, né? Isso é muito importante. Apesar do nosso catecismo lá falar que são os decretos, né, mas quando Deus decretou algo, ele fez tudo isso em um momento só. Foi uma ação só de Deus. E as coisas começaram a se desencadear do modo como ele planejou. Deus não, por exemplo, Deus não teve um plano A, que depois deu errado, e ele está agora pensando no plano B para ver se conserta as coisas. Não é assim. Deus pensou uma coisa só, agiu de uma só vez, determinou todas as coisas, e as coisas estão caminhando em um ato só de Deus. Só que é muita coisa ao mesmo tempo. Para para que seja fácil para nós entendermos, nós dizemos decretos. Porque na nossa perspectiva são muitas coisas acontecendo. Mas na perspectiva divina, é uma coisa só, é uma ação única de Deus que fez as coisas acontecerem. Entendeu? Está fácil? Eu estou complicando? Não, né? Outra coisa aí é que os decretos de Deus, eles são sábios, né? Se os irmãos puderem abrir nesse versículo, eu não coloquei aí não para nós não ficarmos preguiçosos, né? Só lendo aqui no slide, pesquisarmos as nossas Bíblias. Salmo 104, 24. Pode ir, e achar, pode ir. De variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria
Acho que tá apagando aí, Marcinho. Eu acho que é a bateria. Mas os decretos de Deus, eles são sábios, né? E eu digo, né? Quão importante é, irmão, sabermos que os decretos do Senhor são provenientes, né? São de uma natureza sábia. Quando na nossa confissão a Bíblia diz que a natureza, as obras de Deus são sábias, é porque Deus fez todas as coisas visando um bem último, né? Ele fez as coisas de modo que não cairá em colapso ou alguma coisa vai dar errada. Não. Foi algo muito bem planejado, com sabedoria divina, de tal modo que essas coisas serão mostradas, né? Quando procuramos fazer algum empreendimento, nós buscamos ter sabedoria, né? E foi a própria sabedoria que, vamos dizer assim, estabeleceu esse decreto, estabeleceu esse propósito. Isso mostra, então, como é segura, como é confiável, né? Como nós podemos descansar em cima do plano de Deus, né? Para a humanidade, para as nossas vidas, para a vida de um passarinho, para a vida de todas as pessoas. Tudo que Deus pensou e planejou foi pensado de modo sábio, né? As nossas vidas estão sendo direcionadas com sabedoria na mão divina, né? Pela mão divina. Então isso é importante nós entendermos do decreto. Outra coisa é que os decretos de Deus, eles são livres, né? Isso eu estou querendo dizer o quê? Nós vamos abrir aí já. Quando eu digo livre, é porque não existe ninguém igual a Deus para poder aconselhar a Deus, né? Nós precisamos, existem pessoas mais sábias e pessoas menos sábias. E pessoas não necessariamente mais sábias ou menos sábias, mas precisamos dos conselhos uns dos outros. E quando estamos em falta de alguma coisa em nossas vidas, nós procuramos alguém para nos aconselhar, alguém para nos dar uma opinião, né? E a pessoa vem e fala, olha, rapaz, o melhor caminho não é esse não, o melhor caminho é isso aqui você fazer. Isso acontece com a gente. Mas com Deus não acontece assim não. Não houve uma pessoa igual ou semelhante a Deus, que Deus chegasse, rapaz, eu preciso de um conselho seu, o negócio ali na terra não está dando certo não. Eu preciso aí ver o que é que eu posso fazer. Não existe isso, né? Antes é que não existe ninguém semelhante a Deus. Quando Deus pensou em fazer as coisas, ele teve exatamente esse propósito. Olha, eu preciso, numa linguagem humana, viu? Por favor, Deus não falou isso mais nunca. Vamos dizer assim, olha, eu preciso consultar alguém. Quem ele vai consultar? Ele próprio. Ele falou assim, eu vou consultar o conselho da minha própria vontade, que é santa, que é sábia, né? E no conselho da sua vontade, ele busca lá informação para poder estabelecer as coisas. Eu estou falando aqui numa linguagem humana. Não é exatamente desse jeito, não é só para nós podermos entender, viu? Mas Deus consulta a si mesmo quando Ele quer estabelecer alguma coisa. Por isso nós dizemos que Deus é livre. Ele não tem os fatores externos não influenciam Deus na sua tomada de decisão, nos seus planos e nos seus propósitos. Deus é livre de tudo, de qualquer influência externa. Abra aí em Daniel 4:35 e uma outra pessoa abre em Efésios 1, 9 e 11. Os irmãos acompanham. Os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Está vendo? Mais uma vez, irmão, só para nós grudarmos esse versículo nos nossos ouvidos. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Esse aí, Deus faz desse jeito. Então, podemos dizer que Deus é livre para tomar suas decisões. Não existe influência externa, né, que possa influenciar na tomada de decisão de Deus. Ele consulta, ele não tem ninguém para consultar, ele consulta a si mesmo. Efésios 1, 9 e 11.
faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui é já no que diz respeito à nossa salvação, né? A predestinação dos homens para a salvação. Lê mais uma vez para grudarmos isso aí no ouvido, irmão. Presta atenção, irmãos, por favor. O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ele propuser em Cristo. Só aí, tá vendo? Então, os mistérios dele, ele consultou o beneplácito da sua vontade, né? Foi de lá que fluiu os mistérios de Deus, do beneplácito da sua própria vontade. Ele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, ele predestinou as pessoas para serem a imagem de Cristo, para serem salvos, segundo o conselho da sua própria vontade. Ninguém é crente por decisão própria, né? Vamos dizer assim, tem a decisão da pessoa, sim, nós vamos ver isso, tem a decisão da pessoa, mas antes mesmo dessas coisas acontecer, teve lá na mente de Deus que fulano de tal viria para dentro do reino dele, e assim aconteceu, de tal modo que a pessoa foi conduzida a tomar essa decisão. Não que Deus interferiu na decisão dela, mas conduziu a pessoa a fazer isso. Nós vamos ver que aí já estou entrando em outra área, nós vamos estudar isso aqui, que é a responsabilidade do homem. Mas, como nós podemos ver, Deus consulta a sua vontade, né? Deus é livre de interferências externas para tomar suas decisões. É isso que eu quero que a gente entenda agora. Aqui, os decretos de Deus também são santos, né? Quando nós dizemos aqui que o decreto de Deus é sábio, isso é bom, né? Saber que nossa vida está sendo dirigida por alguém que é sábio, né? Ele é o extrato da sabedoria, né? Além disso, que ele é livre de interferências, né? Satanás, pecado, qualquer outra contingência, qualquer outra causa que exista, não interfere em Deus, né? Não interfere na decisão de Deus. E além disso, os decretos de Deus são sábios, né? Quando nós dizemos que são sábios, queremos dizer o quê? Que não existe impureza, não existe injustiça, não existe nenhuma mácula, não existe qualquer inclinação para o mal dentro do decreto divino. Ele decretou tudo com uma pureza sobrenatural, uma pureza divina, santa, separada de qualquer outra coisa. Então foi desse modo como ele estabeleceu os seus decretos. Foi desse modo que ele planejou todas as coisas para acontecer, de forma sábio, livre de interferência externa e sem qualquer impureza, né? Justo. Pode ter certeza, porque santidade, nós podemos dizer assim, que é a soma, né, de todos os outros atributos de Deus: justiça, verdade, justiça, verdade, bondade, amor. Todas essas coisas juntas são a santidade de Deus. É a glória de Deus, né? Deus é aquele que é separado de todas as outras coisas. Ele é santo, santo e santo. E os seus decretos, do mesmo modo, são livres de qualquer impureza e qualquer imperfeição, né? Podemos dizer assim. Então, é bom ou não é os decretos de Deus, né? É sábio, é livre e é santo. Todas essas coisas fazem parte aí do decreto de Deus. Além disso, né, o decreto de Deus, eles são eternos, né? Quando nós dizemos eternos, é que aconteceu lá na eternidade, né? E ele não terá, ele chegará no seu fim, né? O que ele estabeleceu não poderá, porque se ele é imutável, não tem como mudar, ele será eterno mesmo, né? Não tem como ele alterar. Ele estabeleceu de forma acertada, de tal modo que o que ele fez é o correto a ser feito, não havia outra possibilidade, não havia uma outra coisa melhor a ser feita. Aquilo que ele decidiu é o que era para ser decidido e era bom. E isso que ele decidiu vai ser eterno, né? Foi decidido lá na eternidade, na verdade. Foi decidido lá na eternidade e será para sempre. Efésios 3:11. E o outro abra aí em Salmos 33:11. Está vendo? Mais uma vez, irmã, por favor. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O decreto eterno, está vendo? Desde Cristo, lá na eternidade, irmãos. É porque não tem como eu falar da eternidade, porque falar de eternidade é tão difícil, né? É difícil entender, ainda mais explicar. Porque
não teve início, não teve fim, né? Deus sempre existiu, e foi nessas circunstâncias que os decretos de Deus nasceu, né? Desde toda a eternidade. Nós devemos entender que para Deus tudo é uma coisa só. E esses decretos deles irão percorrer aí a eternidade. Salmo 33, 11. Alguém pode aqui achar, pode ir. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Está vendo? Conselho e desígnio. Toda vez que você ouvir palavras semelhantes a essa, o conselho de Deus, os desígnios de Deus, o propósito de Deus, ele está se referindo a os decretos divinos, né? Não podemos interpretar errado, né? Conselho não é que Deus está dando um conselho. Esse conselho que é falado na Bíblia não é porque Deus está aconselhando, não. É como se Deus chegasse assim, ó, Núcia, eu vou te dar um conselho aqui. Ó, irmã Ivani, eu vou te dar um conselho aqui. Deus não dá conselho, Deus dá conselho. A palavra dele é o conselho para... Mas nessa palavra que ele está dizendo, conselho aí, é algo imperativo, é algo decretado, é algo estabelecido. O conselho da sua vontade. Né? Não é um conselho como nós damos o conselho aqui para outro. É conselho no sentido de decreto. Como a irmã leu aí, os conselhos... Não, pode ler do início. Isso. No conselho de Deus, isso aí é durável, né? E vem lá de dentro do seu coração. Os desígnios. É muito forte isso. Como é que a gente vai entrar num lugar desse, rapaz? E tentar vasculhar todas essas coisas? Não, mas é algo que é estabelecido e que vai acontecer. Não é um conselho que pode ou não ser tomado. Vai acontecer, independente de eu queira ou não queira que aconteça. Quero que a gente entenda isso. Não, fique tranquila. Se eu souber responder, né, vai ser... Pode falar. Que é isso? Não pense não. Se tiver alguma coisa para falar. Pode falar, não precisa... Sexta-feira à noite, que teve uma conferência a semana toda pela plataforma Zoom, pastor Josafá Vasconcelos falou uma coisa que me abalou assim, uma coisa tão bonita, pastor. Ele explicando para nós sobre o pacto, a aliança do Senhor com Deus, o pacto e a evangelização. E ele começa dizendo assim, lá no início, antes da fundação do mundo, os três se reuniram, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade eterna, se reuniram numa reunião. E o Pai entregou ao Filho o livro da vida com os nomes dos seus eleitos, entregou ao Filho. Exatamente. E o Filho amou esses nomes profundamente. E esse livro foi tingido pelo sangue do Filho. E o Espírito Santo selou O livro. Sela o livro E as pessoas, né? a vida de cada um, cujo nome está escrito Isso mesmo. nesse livro. E essa reunião foi antes da fundação do mundo. E eu peguei porque eu não trouxe as referências. Mas se você quer ver, tem que dizer assim para a gente. Você quer ver? Leia lá. Então está escrito, antes da fundação do mundo, tal coisa, o decreto do Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. Antes da fundação do mundo foram eleitos, predestinados. Isso mesmo. Exatamente. Porque eu não tenho. Mas é uma coisa assim para a gente entender. Isso mesmo. A Bíblia fala também. Deus antes de existir, antes da fundação do mundo. Você faz parte do Ele decreto. fez essa reunião, ele criou o livro da vida, entregou ao Filho. Isso mesmo. E o Filho amou profundamente todos que estão escritos Isso mesmo. no livro da vida. Olha que coisa É lindo, é isso aí mesmo, é verdade. É de chorar mesmo. Hã? E quem está na mão de quem, né? De Cristo. Está na mão dele, ele vai... É lindo demais. E é exatamente isso.
Existe essa palavra também na Bíblia, esse conselho, nesse sentido. O conselho eterno, né, que é chamado conselho eterno, a reunião do Pai, do Filho e do Espírito, no estabelecimento desse propósito de salvação, de redenção. Foi exatamente isso que a irmã Ivani falou, né? Mas não é o conselho, no sentido o conselho é o decreto, exatamente, é isso mesmo, viu? A reunião para estabelecer o propósito de como a redenção iria acontecer. Então, estamos aqui, vimos que os decretos do Senhor são eternos. E os decretos do Senhor são imutáveis, né? Não tem quem possa interferir. Vamos abrir aí, irmãos, em Isaías 14, 24. Eu queria entrar em outro ponto, mas eu não vou conseguir hoje. Eu vou precisar de tempo. Por favor. Essa palavra é forte, viu, irmão? Jurou o Senhor, viu, irmãos? Jurou. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Lê mais uma vez, por favor. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Então, eles são imutáveis. São imutáveis a tal ponto de que Deus fez um juramento. Deus olhou para aquilo que ele fez, para aquilo que ele estabeleceu, e viu que era certo, justo, perfeito, de tal modo que ele jurou pelo seu próprio nome. Ele falou: eu juro pelo meu próprio nome que o que eu pensei, que o que eu designei, irá acontecer. Não é isso que nós fazemos quando queremos fazer um juramento, por exemplo, fazemos um juramento público diante da autoridade que eu quero casar, essa aqui é a pessoa que eu casei, que eu vejo nela a pessoa mesmo que eu quero passar a minha vida, a minha auxiliadora, o meu marido, tal. A pessoa jura porque sabe que o que está fazendo, né? Então ele vai fazer um juramento, ele coloca à prova seu próprio nome, a sua própria. E Deus faz isso com respeito aos propósitos, aos planos. Ou seja, ele viu que os seus planos são tão bons, são tão perfeitos, são tão justos, sábios. Ele falou assim: eu juro pelo meu próprio nome de Deus, é o ser dele, eu juro por mim de que eu vou acontecer. É como se ele colocasse à prova o nome dele, de que o que ele pensou ele vai executar. Então, isso é muito forte, de tal modo que ninguém pode, não existe ninguém maior ou semelhante a Deus para mudar, né? Então, eles são imutáveis. E isso aqui talvez seja, eu deixei ele por último exatamente porque é onde quebra assim, muitas das coisas do nosso orgulho e das superstições que nós temos, né? Os decretos de Deus, irmãos, eles são para a sua própria glória. Deus criou tudo pelo conselho da sua vontade. Ele viu que era bom, perfeito, agradável, ele viu que era santo, ele jurou pelo seu nome, e tudo aquilo que ele faz, que ele tem como propósito de existência, é para o louvor da glória do nome dele, né? Se tem um protagonista na existência, se tem alguém que recebe, né, vamos dizer assim, se tem alguém que tem o papel principal nesse teatro, né, dessa novela, nessa história, essa pessoa é Deus, e não é o homem ou qualquer outra criatura. Tudo isso que acontece, tudo isso que fez, é para tributar, redundar, levar glória ao nome de Deus, para que a glória de Deus seja estabelecida. Né? Nós temos uma ideia hoje muito comum, principalmente nos coaches dos nossos dias, né? Rapaz, você é o protagonista da vida. Você é a pessoa mais importante dessa novela. Você é o ator principal da sua vida, né? Não, meus irmãos, o ator principal da nossa vida é Deus, né? Primeiro, mas pastor, isso não é orgulho, pastor? Não, é orgulho se a gente pensar que é orgulho. A gente está mostrando que não, que nós... Imagine aí, antes de Deus, antes de mim, havia quem? Havia Deus. Tudo que não tem, tudo que tem fora de Deus, é criação de Deus. Ele fez.
ele poderia não ter feito, né? E só existia ele. Por que isso seria orgulho, né? E me diz aqui, se fosse para a glória de alguma outra coisa, então seria outra coisa que teria maior e mais, uma coisa mais volumosa do que Deus. Porque se fosse para Deus dar glória, é porque essa coisa que ele daria a glória seria maior do que ele. E não existe nada maior do que Deus. Coloca apenas Deus aí, tira a criação. O que é que existe mais? Não existe mais nada. Só existe Deus. E ele quis criar, ele quis formar os homens, quis formar as coisas, e todas essas coisas, por não haver qualquer outra coisa maior do que Deus, para que receba a glória dessa criação, disso que foi feito, disso que foi planejado, não tem porquê, então. Então, o propósito de tudo é a glória de Deus. Tudo o que acontece na face da terra não é necessariamente para engrandecer o homem, para tornar o homem... Claro que o homem que está dentro desse propósito e converge para esse plano, né, ele vai ser mais feliz. Ele vai ser mais, vamos dizer assim, ele vai ser mais satisfeito, porque ele vai estar cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado, né? É exatamente aquela ideia. Imagine aí, você está andando em um Fusca, né? Mas você quer que o Fusca tenha o mesmo desempenho de que uma Ferrari. Aí você está lá, bota na última marcha do Fusca e quer que ele anda igual a um Ferrari. Ele vai sofrer até onde ele não puder mais, mas ele nunca vai alcançar. Ele não vai conseguir chegar. Ele vai sofrer muito, né? Mas se o Fusca, que foi criado para andar com o propósito que ele foi, ele tem que andar, ele tem que saber qual o propósito dele. Não foi feito para competir com a Ferrari, não. Ele foi feito com um propósito específico. E ele fazendo, ele sofre menos, né? Eu tenho um Ford Ka. Às vezes eu estou andando aqui estou viajando aí vi uns carros, 2.0. Eu não vejo nem a cara desse carro. Só o vulto. 1.0. Eu vou querer competir com um carro desse. Eu tenho que andar na medida que o carro anda, né? Não dá para andar com um carro 1.0. Ele vai sofrer demais. Então, o ser humano é igual. Se nós vivemos para um outro propósito, senão o propósito original pelo qual nós fomos criados, nós vamos sofrer mais também, né? O homem vai ser feliz, o homem vai ser mais realizado, o homem vai ser mais pleno de alegria, satisfação, se ele cumprir o propósito para o qual ele foi criado, que é dar glória a Deus. Não é por isso que nós vemos aí pessoas ansiosas, pessoas tristes, porque elas não estão preocupadas necessariamente em dar glória a Deus, que foi o propósito que ela foi criada. Coloca o propósito da sua vida em várias outras coisas. Talvez no casamento, coloca o propósito da sua vida, talvez no dinheiro, talvez em um trabalho, talvez materialmente, talvez no seu próprio nome, querendo construir o seu próprio império, seu eu, né? Então, essas pessoas tendem a sofrer, essas pessoas tendem a ter várias sequelas, né, decorrentes aí. Exatamente. Exato, Exatamente. O homem será mais pleno, mais alegre, mais feliz, mais satisfeito quando ele cumprir o propósito de criação dele, que é glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso, irmãos. Nós não temos outro propósito, não. Se você quer ser a primeira pergunta do nosso catecismo é essa: qual é o fim principal do ser humano? E gozar para sempre, né? Ser feliz, alegre, lá. Você vê que é tão verdade isso, que quando nós olhamos para a história, né? Quando nós olhamos aí para a história da igreja, nos mártires, né? Eles morriam, eles tinham seus corpos decepados, jogavam em caldeirões de óleo quente, cerrado ao meio, jogadas as feras, e iam cantando louvores a Deus.
É porque é isso, eles entenderam. Olha aí. Criada para a glória de Deus, né? Pensando isso. Ainda que nós venhamos sofrer na carne, mas entendendo que estamos fazendo aquilo para a glória de Deus, a nossa tendência é ser feliz, satisfeita, repleta de alegria e satisfação com o que Deus fez, né? Só para nós basearmos isso aí, vamos abrir aí em Efésios 1, 4 a 6. No conselho eterno, né? Por favor, abre em Efésios 1, 4 a 6. Essa mesma pessoa lê de 11 a 12, né? Porque é Efésios 1, 4 a 6 e 11 a 12. Assim como nos escolheu nele antes da fundação. É isso aí, tá vendo? Que ele escolheu os crentes antes da fundação do mundo. É isso aí que o pastor Josafá estava dizendo, que é o conselho eterno de Deus. Deus fez essa eleição lá. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tá vendo? Aqui é o propósito, aqui é o porquê que Deus nos fez. Ele nos criou para ser santos e irrepreensíveis. Ele fez assim. E em amor nos predestinou para ele. Para ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente No amor. Tá vendo aqui? Rapidinho. Todas essas coisas Deus fez o homem para que ele fosse santo, para que ele fosse feito à imagem de Jesus. E ele fez essas coisas aí com o homem para que redundasse em louvor e glória ao seu nome em Cristo Jesus, né? Exatamente. Então, isso foi adotado só porque Adão pecou. Antes de haver mundo, nós já fomos interpretados por Deus que nós seríamos adotados em Cristo. Depois a gente fala sobre isso aí, senão vai dar muito pano pela manga. Mas vamos. do qual fomos também feitos herança predestinada. Tá vendo? Então, todas essas coisas foram feitas para que Deus... O fim último e principal de tudo é que tudo que Deus está fazendo aqui é para a glória do nome dele. Porque não existe quem vai receber outra glória. Ele é o autor, ele é o criador, e não é o personagem que vai receber a glória. Quem vai receber é o autor que fez a obra, que é ele. É ele que fica com a glória. E tem que ser para a glória dele mesmo, né? Outro lê ali Romanos 9, né, que a gente 22 a 40, 24. Se Deus quer nos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória e vasos da misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vou te pedir isso só para... É isso mesmo, 24. Lê mais uma vez, irmão. Você quer um pouquinho grande, mas é para a gente grudar no ouvido. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória e vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Sumir. O que é que Paulo está dizendo ali, né? Que Deus criou tanto os ímpios quanto os crentes para o louvor da glória dele. Os ímpios, quando forem lançados no inferno,
e receberem a ira de Deus, Deus vai ser glorificado lá. Né? Porque ele vai estar demonstrando o poder dele na justiça e na ira dele. E Deus preparou eles para isso. A humanidade ia tudo para o inferno, e ele falou, não, vou separar. Esses aqui que iam para o inferno mesmo, vão ficar na condição que está. Mas por minha bondade, eu quero demonstrar, para mim não demonstrar apenas a minha glória na minha ira, eu quero também demonstrar a minha glória no meu amor, na minha compaixão. E eu vou fazer isso, escolhendo algumas pessoas para demonstrar isso. Então, nenhumas pessoas ele será glorificado demonstrando a sua ira, e em outros ele será glorificado demonstrando o seu amor e a sua misericórdia. Né? Então, tanto o ímpio, vou te dar já, tanto o crente quanto o descrente glorificarão a Deus, em certo sentido assim, quando Deus demonstrar em cada um deles a sua ira no descrente, Deus será glorificado, e no descrente e no crente, o seu amor e a sua compaixão. Últimas, em resumo, Deus será glorificado de qualquer maneira. A glória será dele. Eu acho que aí a gente pode compreender o porquê de certas coisas, certas pessoas, acontecem tragédias, e a gente, por que Deus? Mas está explicado aí agora. É para glorificar Exato. Deus. Até o perverso foi feito no dia da calamidade. Exatamente. E aí, o que aconteceu no passado, o que acontece hoje, e o ímpio diz, cara, Deus me amou, por que isso aconteceu? Mas a palavra de Deus acabou de nos dizer, é feito para que o mundo compreenda o poder da ira de Deus. Exatamente. Para aqueles que foram feitos para isso. Exatamente. Aí às vezes a gente vê crianças morrendo ou sendo assassinadas por malfeitores. A gente vê uma família toda judiada por um homem só. A gente vê a natureza, né? Exatamente, está certíssimo. Morreram nas enchentes, morreram no Exatamente. terremoto, morreram no vulcão, mas é o poder, ele escolheu aquelas pessoas, como o verso fala, escolheu a nós. Eu não vou ser imodesto de dizer, sou eu e o Senhor. Nós, os que foram escolhidos por ele, vai compreender. E tanto o poder e a ira dele é demonstrado para a glória dele, Exato. como também A misericórdia, o amor. misericórdia, o bem-estar, o amor que é de Deus no nosso coração, na nossa vida. A gente compreende o poder e a glória de Deus, e é para a glória de Deus. E é para a glória de Deus, exatamente. O que nós temos que entender é isso. Nós não somos o ator principal. Nós vamos questionar Deus e fazer, cadê Deus? Deus não é bom, por que Deus está fazendo isso aqui? Nós não entendemos muitas das coisas desse decreto, porque não foi revelado, porque é mistério mesmo. Muitas coisas são mistério que não foi revelado, está escondido ainda. E nós saberemos depois. Mas o que sabemos é que tudo isso que acontece na face da terra, todos os eventos, histórias, tudo está caminhando e no fim vai tributar a glória ao nome do Senhor. E isso aqui é o ponto. E onde muitas pessoas esbarram e deixam de acreditar em Deus porque não entendem isso. Porque não entendem que foram criados para a glória de Deus e não para a glória de si próprio. Né? Porque pessoas que a gente conhecia, a costa toda essa frente, né? E pessoas que até acreditaram que eu não tem como compreender só pela lei, pelo menos não. Com certeza. Não me convencer na minha mente. Só por meio da fé. E nós vamos ver na próxima lição, hoje não mais, que nós vamos ver que todas essas coisas, apesar de Deus decretar todas essas coisas, temos as nossas responsabilidades e que Deus não é o autor do pecado. Esse será o tema aí da nossa. Como é que todas essas coisas podem acontecer sem Deus ser o autor, né, ou a pessoa que mexe no pecado, né? Nós veremos isso aqui na semana que vem. Mas, pode dizer, irmão. Cabe bem Deuteronômio 29 nessa parte. As coisas encobertas pertencem ao Senhor.
isso mesmo. O que nós não sabemos de Deus, nós não precisamos escavar. Então, é terreno santo. Não tem por que especular. Mas se Deus quis revelar na sua palavra, vamos até onde ela nos leva, né? Sem nunca atravessar a letra do que Deus revelou. Essa lei que ele decretou, como ele não reuniu os exércitos dos céus e os moradores da terra, né, Daniel? Isso mesmo. Que responsabilidade sobre nós? Isso mesmo. Uma coisa que eu posso terminar esse estudo falando, ó, então vivamos, né, para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, trabalho, família, criação de filhos, criação da nossa própria vida cristã. Viva para a glória do nosso Deus. Vamos concluir então o nosso estudo. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de pedir ao irmão Paulo. Você podia orar para a gente, irmão Paulo? Agradecendo pelo estudo que fizemos aqui. Que Deus possa nos abençoar. Tem algum... No final eu te dou a palavra, viu? Tá bom. Pode? Oremos com o nosso irmão Paulo. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus bondoso, Deus bendito, Deus fiel. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor fez para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado pelo período que passamos perante a tua presença, Senhor, no qual aprendemos mais de ti, Senhor. Tiramos nossas dúvidas, ó Deus. Foi incrementado mais conhecimento a nós. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor revelar a tua palavra, através da tua palavra alguns dos mistérios do Senhor, Pai, e alguns que ainda continuam encobertos, Pai, mas para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, por escolher, ó Deus, entre nós, ó Deus, pessoas, ó Deus, que foram destinadas, ó Deus, ao Senhor, no qual o Senhor, através de sua palavra, escolheu, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias, obrigado, Senhor, por ser conosco, obrigado, muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.